e aí a gente vai levando as coisas com um pouco mais de sabedoria. Né? Quem que foi mais difícil marcar lá na Itália, né? Ibra, Eto'o? Você já falou, né? Ibra, Eto'o, pra mim assim, eu sou fãzaço desses jogadores, né? O Eto'o. Então aquela chegadinha dele no jogo lá, já que ele estava ali do lado. Não, a hora que eu dei no Eto'o, cara, eu tenho até uma foto assim, até engraçada, né? Eu deixo o cotovelo assim no rosto dele, e aí depois eu dou uma chegada. E eu jogava com as travas desse tamanho, né? De alumínio. E ele olha assim, fala assim, pô, tá louco? Aí eu nem escutava, né? É que eu faço, você tá tão focado no jogo que essas coisas assim, passam a ter despercebido, né? Mas a gente chega, né? Não tem jeito, né? São jogadores que assim, uma fração de segundo, né? Uma tomada de decisão errada, eles fazem uma jogada e acabam decidindo, né? Então, eu falo até, eu cito o exemplo, assim, o Messi, todos nós sabemos, vê pela televisão, todo dia, sempre está cortando pelo lado esquerdo dele, do lado de dentro. Mas todo mundo sabe que ele vai fazer isso, mas todo mundo continua, aí ele vai dar aquela chapada, dar um passo, né? Você sabe, é por isso que eu falo, o craque, existem os bons jogadores, né? Mas o craque, ele realmente, uma fração de segundo, uma tomada de decisão, uma jogada, ele muda todo o contexto geral, né? Então, assim, sabia que o Ibra era um cara perigoso, pela estatura, pela técnica, pela velocidade, pela força, por tudo, né? Ele é firme também? Firme. Então, isso que era legal, porque, assim, eu falo até engraçado, eu fui tentar dar uma chegada assim, se eu não seguro eu caía, né? Aí ia ficar feio, né? Mas assim, pra mim, de acabar um jogo, foi 1-1. Você fala, pô, jogamos com a Inter de Milão, 1-1. Pô, você fala, pô, beleza, tomei goleada. Porque a primeira coisa pro cara que joga atrás é não tomar gol. Né? Pro zagueiro e pros laterais hoje, que jogam mais numa linha de 4, e pro goleiro, ó, não vão tomar gol. Por quê? Porque vão enaltecer seu trabalho. Mas se você, lógico, jogando com grandes jogadores como a gente jogou, é natural que vai correr um risco, como a gente correu. Mas se acabar um jogo 1-1, 1-1. Porra, jogar contra o Inter de Milão, 1-1, 1-1. É prazeroso, sabe? E é lógico, você joga contra essas grandes equipes, a sua motivação, não é que a sua forma de concentrar muito. A minha concentração sempre, se eu jogasse com uma equipe menor ou maior, sempre o meu nível de concentração sempre foi a mesma. Mas a motivação natural, ela aflora de uma forma diferente, né? Pô, jogar contra o Ibra, imagina marcando. E a sua margem de erro tem que ser menor, né? Exatamente. Então, assim, essa margem de erro que você tem que se policiar, né? De concentrar. Então, eu ia focar. Então, assim, para mim, sempre no jogo, quando eu entrava, a primeira bola para mim era importante. Né? Se era uma dividida, se era um passe, se era um cabeceio, se era um domínio. Por quê? Onde eu me conectava no jogo. Eu falava, opa, tô bem. Então, eu lembro como assim, voltando rapidinho, no jogo do São Paulo, numa semifinal, uma bola lançada, a primeira bola do jogo. O Imperador Adriano dominou. Quando ele dominou, foi ele e bola. Tum! Olha, tum! Caraca, aí, tô no jogo, vai se dar. Tô no jogo, acabou. Então aí você acaba se conectando no jogo, acaba, aquela adrenalina já vai baixando, o nível de concentração fica lá em cima, né? Porque parece que coloca 2 algodão no cinto, você não consegue escutar ninguém, a atmosfera de fora, e você conecta só no jogo. Então, para mim, assim, eu usava isso muito a meu favor, né? E também, assim, depois que começou a ter a rede social, assim, de usar mais, né? Um instrumento mais de trabalho, então, sempre eu vou jogar, por exemplo, vou jogar contra o Ibra, contra o Milan. Eu já vi a jogada do Ibra, vi a jogada do Robinho. O Robinho, no contra um, ele vai pedalar. Vai pedalar, vai trazer para a esquerda. Pô, o Ibra, ele vai dominar, ele vai tirar em você, se você der o corpo. Então, eu já meio que ia estudando os caras. Eu já ia falar assim, eu vou jogar com esse cara, o ponto forte dele é isso. Então eu vou minimizar o ponto forte dele, né? Então é isso que eu tentava fazer, talvez isso que eu tinha... Antever uma situação. Exatamente, essa leitura. Porque eu já sabia o ponto forte dele. Então eu o quê? Eu transferia ele para a zona, tirava a zona de conforto dele. Por exemplo, o Imperador, o Adriano, ele era um cara forte, dominar, gostava de girar no seu corpo. E girar em cima de você. Exatamente. Só que ele, como ser canhoto, nada, ele sempre trazia o quê? O lado
esquerdo dele. Então o que eu fazia? Fechava o lado esquerdo dele e fazia ele trazer para dentro, pro lado direito. Então é onde ele pisava e tocava do lado. Então são essas coisas que eu estudava, que eu lia, que eu pegava véspera de jogo, dia de jogo, meia horinha, 20 minutos, eu via, né? Por exemplo, esse instrumento de trabalho, essa ferramenta, o Atlético Paranaense usa muito hoje isso. Na minha época, em 2014, 2015, dava iPad para cada atleta. Ó, você vai enfrentar esse, vai enfrentar o Júnior, o Júnior joga assim, o Zezinho joga assim. Você já é meio mastigado o negócio. É igual hoje, cobrador de pênalti no goleiro. O goleiro hoje sabe como você bate, porque os goleiros estudam isso. Aí você tem que o quê? Se reinventar, criar alternativas. É o que eu falo, pode ficar na mesmice, você vai bater um pênalti, o Gustavo você bate no canto direito. Você já sabe. Você tem que criar uma alternativa, né? Também uma criatividade. Então, para mim, assim, foram coisas que eu fui aprendendo, fui fazendo e só enriqueceu assim minha carreira, né? De jogar com esses grandes jogadores. E você ganhou um iPad, né? Você marcou o Heitor, né? E assim, legal foi legal esse dia, porque acabou o presidente assim, extasiado, né? Natural, por empatar com a Inter de Limeira, Inter de Milão. E, 1-1, aquela atmosfera, é um jogo difícil, né? E aí ele tinha um posto de gasolina, deu um voucher para cada atleta. Acho que eu abasteci meu carro e ficou com gasolina, que como a cidade era pequena, né? Como, por exemplo, 120 mil habitantes, fiquei uns 2 meses aí com gasolina, né? Dava pouco, né? Então foi bom. E aí ganhei o iPad, foi talvez uma premiação nossa, né? Porque lá tinha muita premiação por objetivo, né? Então o objetivo do clube não era cair. E a gente conseguiu, chegamos de 19 clubes, chegamos em 13º, estamos em 14º, mas ficamos numa pontuação mediana, né? Dentro daquilo de investimento, dentro das limitações técnicas do time, mas fizemos uma campanha muito boa, né? Ganhamos um clássico, que foi importante, ganhamos fora contra o Bari, 2-0. Talvez aí foi a grande formação nossa da Série A, né? Então, assim, são coisas marcantes que vai, né? O dia da saída da Itália foi legal também, porque o pessoal fez um bolinho, assim, de agradecimento pelo serviço prestado, então isso é gratificante para nós, profissionais, né? De você deixar esse legado, de você ser reconhecido, então para mim, assim, a Itália foi um grande marco assim, na minha carreira, sabe? Não só na minha carreira profissional, mas pessoal também. E aquele time de Palmeiras lá tinha muita resenha, o Marcão, o Denilson? Tinha, né? Por exemplo, o Marcão é um cara que contava as piadas aí, tá louco, ficava aí 2, 3 horas contando piada, muito engraçado. Denilson com as suas histórias, né? De Betis, de São Paulo, de seleção brasileira. Então essa troca de vivência, né, de experiência que era legal, né, de você escutar. Por exemplo, o Marcão, a gente viu na Copa de 2002, né? Aí daqui a pouco você olha pro cara, você tá no vestiário com o cara todo dia. Marcão. E aí tem aquela passagem que saiu muito na imprensa, quando o Marcão fala, antes de subir no túnel, ele pega, a gente fecha a bola e ele fala assim, se tiver que quebrar meu braço de novo, eu quebro, mas para mim eu quero ser campeão paulista. Eu comecei a chorar, a Pierre começou a chorar. A hora que ele sobe o túnel, tinha uns dos 11 que ia jogar, 4, 5 chorando. Eu falei, cara, o Vila não perde esse jogo. Né? Então, assim, é isso que eu falo, né? Por isso que ele foi um grande atleta, um grande ser humano, né? De querer ganhar, de querer vencer, de querer fazer as coisas, né? Então, isso acabou fazendo eu aprender cada vez mais, né? Que a gente, quando chegar no clube, muitos clubes ficam, né? Dirigente, funcionário, atletas passam, né? Mas você tem que saber a forma como você passa nesse clube. Então eu sempre procurei, assim, dentro dos clubes, deixar algo bom, né? Eu falo assim, fui campeão paranaense, fui campeão paulista, fui campeão na Vai do primeiro turno, fui campeão no Mineiro, vice da Libertadores. Tivemos acesso no Bahia em 2016.
Pô, fomos campeão do troféu Sócrates, Português e Corinthians. Pô, quanta coisa boa.